Então aqui estamos nós então para mais um Uvas e Personalidades, agora com Débora Celeste, nossa parceira de outro canal, concorrente, que nós não vamos dizer, mas vamos dizer, Terra Play Channel do Chico Terra, um abraço. E finalmente temos aqui um par do mesmo grupo, da grande armada do Chico Terra, do Terra Play Channel. Aqui neste episódio de Uvas e Personalidades, vai ser uma uva diferenciada, vai ser uma personalidade diferente. Débora Celeste. Débora, obrigado por teres vindo ao meu programa. Tá? Eu que agradeço o convite, especialíssimo. E ela tem medo do que é que eu vou perguntar. Tá? Eu sempre tive esse medo. Eu acho que a gente tem que se preparar antes. Mas aqui é mesmo assim. É, só no susto. Só no susto, exatamente. Para ver a capacidade. A capacidade dela, nada. Ninguém a põe em causa. A história, ela tem o programa, tem uma... Eu aprendo muito com ela, que ela fala da história do samba do Brasil. Espetacular, portanto, assim, para um português que não percebe nada, estou sempre assim a ser instruído. Mas não é isso que nós queremos aqui. Débora Celeste. Conta a quem não te conhece quem é Débora Celeste. Bom, eu, Débora Celeste, nasci em Joinville, Santa Catarina. Sou atriz, cantora, produtora, articuladora cultural aqui em Curitiba há mais de 30 anos. E sou filha de portuguesa. Minha mãe nasceu em Lisboa, sua conterrânea. E é do Benfica? Ela diz que ele é do Benfica, não vamos, né? E meu pai é descendente de alemão, nasceu em Schroeder, Santa Catarina. Então eu sou uma atriz assim, vamos dizer, preocupada com assim, as pessoas, com os outros artistas, porque eu acho que a arte é isso. A gente tem que alcançar todos e tem que pensar na maioria mesmo. Tu és uma mistura de português com alemão, tá? Isso. O que é que tu puxas do alemão e o que é que tu puxas do português? Nunca pensei nisso. Eu acho que do alemão, às vezes, as patadas assim que eu dou, porque eu sou sagitariana, né? Então às vezes eu dou umas patadas. E do português eu acho que é o meu senso de humor. Parte da minha alegria, do meu humor, eu puxei muito a minha mãe. Assim, que ela que era a brincalhona lá em casa, né? E meu pai é mais sério, eu já não sou. Então eu acho que eu puxei mais a minha mãe nesse lado, assim. A tua evolução do programa, tu tens, para além de toda essa retórica, toda essa estrutura, toda essa produção que tu tens, nesse canal do Terra Play Channel tu falas de samba. Isso. Essa evolução, eu já te vi o teu clipe no YouTube, tu a cantares no bar de samba, mas é assim, explica-me, onde é que apanhaste estas raízes? Apanhaste já desde muito nova essa curiosidade de atuar, de cantar, de puxar para o samba? Como é que isso aconteceu? Bem, quando eu era pequena, minha mãe, né, sempre, a minha mãe sempre escutou música popular brasileira. Ela escutava muito fado, muito Amália Rodrigues, muito assim as músicas de fado, mas eu escutava muito também música popular brasileira, principalmente Chico Buarque, Clara Nunes, Alcione, Ney Matogrosso. Isso daí foi me alimentando musicalmente. Eu me identificava com essas músicas. Então, desde pequena eu gostava de samba. Eu escutava um samba, nossa, já começava a dançar. Então isso daí foi entrando no meu coração de um jeito assim que, quando eu comecei a cantar, eu vi que eu me identificava realmente com o samba. E foi que daí eu comecei. Como é que foi a primeira atuação? Como atriz? Ou seja, eu já digo a primeira atuação para mostrar a Débora Celeste ao mundo. Com essa formação, com esse toque alemão, com o toque português, o samba, a atriz, como é que saíste de um ambiente discreto, restrito, podemos chamar assim, e foste para o mundo? Bem, como eu falei, eu sou de Joinville, né? E Joinville é uma cidade muito pequena. E lá em Joinville, na época, pelo menos, quando eu era mais mocinha, mais adolescente, não tinha muito espaço para esse tipo de música, até mesmo. Não era o estilo que as pessoas gostavam muito na época. Eu vim para Curitiba. E aqui em Curitiba que eu comecei daí a me interessar, a fazer técnica vocal, porque eu não nasci pronta. A gente aprende, a gente estuda, né? Que nem falam, o artista tem a vida fácil. Não é assim, a gente tem que estudar muito.
Então a gente tem que estudar a técnica vocal, tem que aquecer a voz, porque senão a voz falha, né? Tem que aprender a escutar, ter ouvido. Então isso daí foi me ajudando. E assim, eu comecei cantando em bailes, né? Em baile de formatura, de casamento. Mas depois eu pensei assim comigo, de fazer teatro, porque eu queria unir as duas artes, de cantar e interpretar. Então, daí eu comecei a fazer teatro também. E também entrei na onda de teatro musical, sabe? Então, assim, eu fui me colocando, fui me enfiando, como a gente fala. Porque a gente tem que ser assim mesmo. Mesmo que a gente não tenha, às vezes, condições financeiras, a gente tem que procurar, de repente, uma bolsa de estudos, sabe? Alguma coisa assim que... Porque o não a gente já tem. Então, o que custa você ir lá tentar, de repente, numa escola, uma bolsa de estudos para você? Não custa nada, você oferece um serviço de troca, uma produção cultural, uma produção da peça, uma produção do show ali musical. Então, acho que nada impede você de ir atrás do teu sonho se realmente for aquilo que você quer, né? Então, eu acho que eu continuo na luta, querido, na batalha ainda como artista, porque eu não estou ainda realizada totalmente como artista que eu sei que eu posso, tenho condições de ser, né? Mas eu não vou desistir não, enquanto eu estiver aqui respirando, a gente vai na luta. Weissman ou bacalhau? Ai, bacalhau. Eu fiz esta pergunta exatamente para onde é que puxa a natureza dela. O facto de ser comunicativa e brincalhona é a tua mãe. É minha mãe, com certeza minha mãe. Diz-me uma coisa, este período atípico que nós atravessámos, tu fizeste parte de um movimento bem reconhecido, bem conhecido, que está sempre na luta para a defesa dos artistas, correto? Como é que é encabeçar esse movimento? Sentes uma responsabilidade ou um incentivo? Olha, o movimento cultural solidário, o nosso movimento, ele surgiu pela falta de apoio do poder público aqui de Curitiba. E muitos artistas que estão ainda em situação de vulnerabilidade, porque não voltaram a trabalhar ainda como deveria ser. Muitos artistas não estão trabalhando ainda, artistas de circo. Ontem mesmo me procurou o pessoal da família Salgueiro, que é de circo. Eles estão abertos lá, mas está super fraco o movimento. Entende? As pessoas não estão indo ao circo. E o que acontece? Eles estão precisando de ajuda ainda. Porque eles têm famílias lá, e têm crianças, e tem... a gente precisa comer todo dia. E o pior, não é só isso. Quando eles montam uma tenda de circo, eles têm que pagar imposto. Eles pagam a luz. Toda vez que eles vão montar num lugar, eles têm que chamar o bombeiro para fazer a avaliação do local. Isso daí é cobrado uma taxa e não é barato. Então, assim, o movimento surgiu e continua ainda porque realmente muitos precisam. Então, por exemplo, a gente não tem condições de dar dinheiro para eles, mas a gente tem condições, quando a gente recebe doações, de distribuir a comida. Apoio administrativo, vocês dão? Sim, como? Administrativo, a parte legal. Tem alguém que faça esse acompanhamento? Não, infelizmente não chegamos a tanto ainda. Mas a gente quer que o movimento se torne uma associação. Aí sim a gente vai ter condições de dar um suporte dessa maneira para os artistas. Mas essa associação que a gente pretende fazer, inclusive meu marido, que é bacharel em Direito, ele já fez o estatuto. Moisés, abraço. É o Moisés. Meu amor. Ele está fazendo o estatuto dessa associação. E essa associação é para descentralizar a cultura. Então a gente quer levar música, teatro, circo, para as periferias, entendeu? De levar não só para as crianças, como para os adultos também, sabe? Para mudar realmente a comunidade, não deixar tudo no centro aqui de Curitiba. Isso, por enquanto, a gente quer aqui, mas se der certo, a gente quer levar para outras cidades, de repente até outros estados. A gente não sabe como que vai acontecer ainda, né? E com essa associação, a gente vai poder daí... no caso, atrás de verbas, não depender só do governo aqui. A gente vai poder pegar até empresas de fora
para estarem repassando essa verba para a gente poder realizar esse trabalho, né? Então a gente quer fazer uma logística bacana, sabe? Fazer diferença na comunidade, porque a arte é para isso. A arte funciona para isso, é para salvar vidas. Eu ouvi algo, eu não me lembro quem foi o artista, mas alguém reconhecido que no início da pandemia, primeira fase, penso eu, muito revoltado, dizia assim: vocês acreditem na arte, porque sem a arte vocês, mesmo com essa limitação de deslocação, vocês não eram nada. A arte é um livro, a arte é um filme, a arte é uma música. Ou seja, liguem à arte. Essa introspecção foi bom para vocês na associação verem que vocês têm valor na sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que tudo é válido, porque através da dificuldade que a gente vê, a gente valoriza as coisas, né? Mas falta ainda a consciência das pessoas. Muita gente não tem consciência de quanto que o artista tem que trabalhar para fazer um show, o quanto que a gente tem que ensaiar para aquela peça sair legal, para aquele show sair bacana, do jeito que a gente programa redondinho. Então tudo é trabalho, são horas de ensaio. São horas de ensaio, não é assim. E na pandemia, por exemplo, todo mundo assistiu um filme, né? Todo mundo foi nas plataformas assistir Netflix, assistir um show, uma live de famoso, né? Inclusive o Movimento Cultural Solidário, a gente promoveu lives durante a pandemia toda para conseguir essas doações. E muitos artistas falaram para mim: Débora, graças ao Movimento Cultural Solidário que eu saí da minha depressão. Porque eu estava numa depressão tão grande de ficar em casa, de não poder realizar a minha arte. Produzir, no caso. Produzir, que pelo menos aqui no movimento eu pude fazer, eu pude fazer alguma coisa por mim e pelos outros. Então a arte realmente, literalmente, ela salva almas. E toda a profissão tem que ser valorizada. Todo o trabalho tem que ser valorizado. Quando a gente faz um filme, aquela cena de 3 minutos ali, pode ter certeza que ela demorou no mínimo um dia para ser feita. Para depois ser editado, né? Meu último trabalho como atriz foi o Caso Evandro. Eu fiz o Caso Evandro, que está na Globoplay. O Caso Evandro é um caso policial que aconteceu em 1992 com a Celina Bage e a filha dela. E eu fiz o papel da Celina Bage. Então, enquanto ela conta ali a história, eu apareço dramatizando, só na ação, não teve fala. Então, assim, foi meu último trabalho remunerado, fevereiro do ano passado, e depois logo em seguida já começou a pandemia. Então é muito complicado a gente ficar quase 2 anos para... Eu ainda tive um movimento cultural, porque quando a gente ocupa a cabeça, porque daí a gente pensa assim: meu Deus, o meu problema é tão pequeno perto do problema de fulano ali, né? Eu tenho 2 gatinhos para cuidar, e quem tem 5 crianças em casa, né? Gatinho dá trabalho também, brincadeira, não dá tanto não. Mas assim, a gente analisa daí quanto o nosso problema não é nada perto dos outros. Isso aí vai fortalecendo a nossa cabeça, a nossa energia, sabe? E vai assim, como eu disse, fortalecendo para a gente continuar em frente. Tu tens noção que, de alguma forma, nós, de uma forma mais humilde, somos exemplo para alguém. Aqueles jovens atores, aqueles jovens músicos que estão agora a gatinhar nesse teu mundo, que te tomam como exemplo, como é que tu te sentes quando eles chegam ao pé de ti? Obrigado por me incentivares. Já aconteceu? Ai, já. Eu fico, nossa, a melhor recompensa que a gente tem é essa. Melhor recompensa, assim. Ai, obrigada por ter me ajudado naquela hora ali. Não estou falando de material, estou falando de incentivo mesmo, sabe? Porque as pessoas às vezes não sabem o valor que ela tem. E a gente tem que, lógico, a gente não vai mentir, né? Eu não sou mentir. Uma coisa que eu sou sincera, eu até tenho medo da minha sinceridade. Mas assim, eu acho que todo mundo, como eu falei, todos nós temos que estudar, né? Mas quando você vê que aquela pessoa tem aquele talento bacana, você tem que motivar aquela pessoa. Isso aconteceu, como eu falei, muito na pandemia. Muitos se sentiram inseguros, se sentiram assim para baixo, desvalorizados. E o que eu posso fazer para incentivar nossos artistas, eu faço. Eu jamais vou desestimular.
Se eu vejo que a pessoa tem que melhorar em alguma coisa, eu vou lá no particular e falo com ela, ó, faça mais técnica vocal, cuide mais dessa parte. E eu não sei de tudo, gente, mas assim, o pouco que eu conheço, eu chego assim, como que é, no particular com a pessoa e falo. Eu acho que a maneira que você fala também para a pessoa tem que ser bem... Esse intimismo provoca uma proximidade. Isso, exatamente. Débora, agora para finalizar, eu costumo fazer sempre uma pergunta mais intimista. O que você vai perguntar? Ok. Débora, a pessoa, como mortal, quando conhece a Débora Celeste, atriz, cantora, ou seja, um currículo enorme, quando te conhece como pessoa pela primeira vez, o que é que ela lê nos teus olhos? Eu acho que empatia. Empatia. Empatia, primeira coisa. Que eu acho que todo mundo tem que ter. Mesmo que não queira, mas tem que ter. Se colocar no lugar do outro. Pô, minha vida foi melhor, nossa, minha vida foi assim. Mas será que do fulano é... Se coloque no lugar dele, na situação que ele vive, como ele foi criado. Eu acho que isso que é a primeira coisa para a gente melhorar como pessoa. E não estou dizendo que eu sou perfeita, porque eu também tenho meus... Todo mundo tem seus defeitinhos, né? Ela tem o lado alemão dela. É o meu lado alemão. Débora, agora para finalizar mesmo, diz-me uma coisa, há alguma frase, alguma parte de texto, alguma máxima que tu tenhas lido e que te tenha acompanhado durante esta vida de curricular artística que tu queiras partilhar? Alguma frase, algum verso assim que te tenha motivado e que te tenha acompanhado sempre e tu fiques lá com aquela? É difícil de falar agora, porque eu não estou me lembrando de nada. Sim, mas assim, tem uma motivação, branco. uma frase motivadora. Uma frase motivadora? É uma frase, vamos dizer, clichê, né? Clichê. Não queira para o outro o que você não quer para si. Eu acho que isso é o básico. Se você deseja bem para você, deseja bem para o outro também. A natureza conspira? A natureza conspira, o pensamento. Eu que o diga. Energias. É verdade. Né? É verdade. Eu acho que sim. Débora, os teus contactos vão passar todos aqui no rodapé. Aquele movimento solidário. Movimento Cultural Solidário, Cultural Solidário CWB, @ Cultural Solidário CWB, cantriz Débora Celeste. Tenho também o Iabás do Samba, que é a minha amiga e eu que fazemos... Vejam. A gente também está fazendo músicas autorais, tá? A Nívia Maria. E que mais? Movimento Cultural Solidário, cantriz Débora Celeste e o Terra Play Channel, Grande Esse Samba, é o programa que eu faço. Venha conhecer a história do samba comigo. Eu estou a aprender a história do samba. É YouTube. É YouTube. Não, mas eu estou. Débora, obrigado por teres vindo, tá? Obrigada. Tudo o que ela falou vai passar aqui no rodapé, na edição. Acompanhem-nos, vejam as redes sociais, vejam o que ela está a fazer. É de louvar, tá? É um esforço, mas é assim, é telúrico. Vejam e acompanhem. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Pobres almas que não têm a quem recorrer. Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamar-me só de bruxa. Mas depois da arrependida, fiquei mais comedida e até mais generosa e gorducha. Pode crer, felizmente eu conheço uma magia, um talento que eu sempre possui. E hoje é esse meu ofício, uso em benefício do sofredor, o infeliz que vem aqui. Corações infelizes precisam de mim. Uma quer ser mais magrinha, outro quer a namorada. Eu resolvo? Claro que sim. São corações infelizes em busca de tudo. Todos eles chegam implorando, faça o meu feitiço. O que eu faço? Eu ajudo. Mas me lembro no começo, alguns não pagaram o preço e fui forçada a castigar os infelizes. Se
adianta, pois em geral eu sou uma santa. Para os corações infelizes. Então, chegamos a um acordo. Mas se eu virar humana, eu nunca mais estarei com meu pai ou as minhas irmãs? Mas terá o seu homem. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Ah, tem mais um detalhe que ainda não falamos. Não falamos do pagamento. Ah, mas eu não tenho nada. Ah, mas tem a sua aparência, seu belo rosto. E não subestime a linguagem do corpo. O homem abomina tagarelas. Garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não! Não vá querer jogar conversa fora, que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída, e só as bem quietinhas vão casar. É hora de resolver um negócio entre nós. Eu sou muito ocupada e não tenho o dia inteiro. O meu preço é sua voz. Você que é tão infeliz, não vai ser mais. Se quiser atravessar a ponte, existe o pagamento. Vamos lá, tome coragem, assine o documento. É dia de alegria. Ganhei